Livro Pela Fé, autor Billy Pinheiro. Capítulo 13. A fé que experimenta o sobrenatural de Deus. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Hebreus 11, 32 a 35. Neste capítulo, vamos abordar os versículos que são como um resumo feito pelo escritor de Hebreus. Ele já apresentou vários exemplos de pessoas que viveram pela fé, e vimos os princípios de fé na vida de cada um desses personagens citados. Agora, ele menciona outros exemplos de maneira muito breve. Ele diz: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Hebreus 11:32. Ele está nos mostrando que há muito a dizer sobre outras pessoas, homens e mulheres que viveram pela fé. No entanto, ele afirma que não tem tempo suficiente para se referir a respeito desses outros. Nos versículos seguintes ele continua: os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Hebreus 11, 33 a 35. Aqui, ele nos dá um resumo e menciona alguns personagens como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, entre outros. Ele destaca algumas coisas que muitos na antiga aliança obtiveram pela fé. E o que eles obtiveram? Eles subjugaram reinos. Podemos ver vários exemplos no Antigo Testamento de pessoas que Deus usou para subjugar reinos, como Baraque, Gideão, Jefté, Davi e tantos outros. Isso nos mostra que foi pela fé que eles realizaram essas conquistas. Ele também menciona que praticaram a justiça. Aqui, podemos pensar nos juízes durante o período dos juízes em Israel, como Davi e Salomão, que julgaram o povo e praticaram a justiça. Outro aspecto destacado é que obtiveram promessas. Muitos desses personagens receberam as promessas do Senhor. Davi, por exemplo, recebeu promessas de Deus, e Gideão foi escolhido para livrar o povo de Israel. Quando se fala em fechar a boca de leões, lembramos imediatamente de Daniel, jogado na cova dos leões e pela fé foi protegido. Extinguiram a violência do fogo. Nos faz pensar nos 3 amigos de Daniel lançados na fornalha ardente. Mas o fogo não teve nenhum efeito sobre eles. E assim, o escritor continua mencionando que fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Vemos muitos exemplos de líderes e guerreiros no Antigo Testamento que pela fé se destacaram em batalhas. Ele também menciona que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns haviam morrido, mas o poder da ressurreição se manifestou, como vemos em alguns relatos no Antigo Testamento. Até agora, o que vimos sobre a fé é um aspecto que normalmente destacamos muito: a experiência do sobrenatural de Deus. No entanto, a fé não se resume apenas a experimentar o sobrenatural. No próximo capítulo, vamos continuar a meditar nos versículos seguintes, que nos mostram outro aspecto da fé: a capacidade de suportar as aflições. A fé tem muitas facetas, e não é apenas para vermos o sobrenatural de Deus, mas também para nos dar forças para enfrentar o sofrimento e as aflições, perseverando mesmo em meio às dificuldades. No próximo capítulo, veremos alguns exemplos que mostram o que aconteceu com muitas pessoas de fé. Muitos foram torturados, cerrados ao meio, e o texto nos diz que isso também foi pela fé. Então, ter fé não significa apenas que você verá o sobrenatural de Deus em sua vida, como extinguir o fogo, fechar a boca dos leões ou derrubar muralhas. Tudo isso pode acontecer, sim, mas há também outro aspecto da fé: o de dar a perseverança, a força e o ânimo para continuar,
apesar das aflições e obstáculos que surgem em sua vida, precisamos ter esse equilíbrio. Não podemos nos inclinar a extremos. Há irmãos que são totalmente contrários a falar sobre o sobrenatural de Deus. Quando você menciona que algo sobrenatural de Deus aconteceu, eles já reagem negativamente. E, infelizmente, isso é algo que vemos hoje no meio do povo de Deus. Alguns são quase que totalmente contrários a qualquer ação sobrenatural de Deus, parecendo mais incrédulos do que aqueles que não conhecem a Deus. Ah, que grande perda essa atitude de incredulidade! Temos um Deus realmente poderoso. Louvado seja Deus pelo livro de Hebreus, que nos mostra tantas ações sobrenaturais de Deus. Quero te incentivar a esperar pelas ações sobrenaturais de Deus, mas também a ter o equilíbrio de saber que, às vezes, somos chamados a perseverar, mesmo em meio a provas. Tiago nos instrui: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Pedro também diz que nossa fé precisa ser purificada. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que é purificado pelo fogo. Às vezes, as aflições da vida aperfeiçoam nossa fé. Portanto, precisamos de fé também para perseverar nos momentos difíceis. Veremos mais sobre isso no próximo capítulo. Olhando para este resumo, me lembrei de vários princípios de fé que aprendemos ao longo do capítulo 11 de Hebreus. Acho importante que você se lembre deles. Escolhi 10 princípios gerais da fé que quero citar rapidamente. E depois avançarei um pouco mais em um princípio que ainda não abordamos. A fé requer uma ação. O primeiro princípio é que a fé requer uma ação. Como Tiago diz, a fé sem obras é morta. Precisamos ter atos de fé. Vimos isso em vários exemplos. Deixe-me dar um exemplo simples. Quando Jesus fez o milagre de transformar a água em vinho, como esse milagre aconteceu? As pessoas às quais Jesus disse: enchei as talhas, creram no que ele falou, obedeceram e fizeram o que foi pedido. Isso foi um ato de fé. Elas colocaram a água nas talhas. E então o Senhor realizou o milagre. Muitas vezes, eu e você precisamos agir em fé, com atos simples, mas cheios de fé. Se você crê que Deus cura, então vá e ore por alguém, imponha as mãos sobre os enfermos, crendo que eles serão curados. Esse é o seu ato de fé. Impor as mãos e orar, crendo que Deus vai agir. A fé opera através de atos. A fé se manifesta e se torna viva por meio desses atos de fé. Portanto, a fé sempre requer uma ação. Assim, aquilo que Deus mandou você fazer, você faz. E Ele cumpre aquilo que está prometendo. O maravilhoso é que, se você acha que não tem fé, a fé pode vir até você. Como aprendemos em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, ao ouvir a palavra do Senhor, você permite que ela traga fé ao seu coração. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O terceiro princípio que vimos em Hebreus 11:6 é que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que sempre que nos aproximarmos de Deus, devemos crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Como você tem se aproximado de Deus, a forma como nos aproximamos de Deus determina o que receberemos dele. Se você vê Deus como um Pai celestial generoso e bondoso, você se aproximará dele com confiança. Mas, se você vê Deus como alguém avaro e distante, sua confiança será abalada. É essencial que você conheça quem realmente é o seu Pai celestial. Um Pai dadivoso que recompensa aqueles que o buscam com fé e confiança. Sempre que a fé for exercitada, haverá obstáculos. Outro princípio importante é que, sempre que você é chamado a exercitar a sua fé, há obstáculos. Abraão é um grande exemplo disso. Ele recebeu a promessa de Deus, mas esperou 25 anos, até que ela se concretizasse com o nascimento de Isaque, o filho da promessa. A palavra nos diz que Abraão esperou contra a esperança. Naturalmente, não havia esperança para ele e Sara terem um filho, pois ele tinha 100 anos e ela, 90, ambos já idosos e Sara, estéril. No entanto, Abraão esperou contra a esperança natural. Às vezes na nossa vida, a situação parece desesperadora, mas pela fé esperamos no Senhor, contra as probabilidades naturais.
Você pode estar esperando por uma mudança radical na vida de um familiar, por exemplo, que parece estar preso a um caminho de destruição. Mesmo assim, pela fé, você espera contra a esperança natural e confia no Senhor. Nossa fé precisa ser depurada. Outro princípio é que somos provados. Nossa fé precisa ser depurada. Quando exercitamos nossa fé, enfrentamos provas que servem para purificar e fortalecer nossa fé, como o ouro é refinado pelo fogo. Amanhã, exploraremos esse aspecto com mais detalhes. A confissão apropriada torna a fé eficaz. Um sétimo princípio é que a confissão apropriada torna a fé eficaz. Precisamos confessar a palavra do Senhor, fazer declarações de fé. Como vimos nos Salmos, Davi fazia isso constantemente, proclamando verdades de Deus. Confessar significa falar o mesmo que, ou seja, você fala o mesmo que a palavra de Deus. Quando você proclama a palavra de Deus em fé, Deus honra o que você diz, porque está alinhado com a sua palavra. Isso gera ainda mais fé no seu coração, pois a palavra de Deus tem o poder de trazer fé quando você a ouve e proclama. A fé inspira esperança muito além do tempo presente. Oitavo princípio. A fé inspira esperança muito além da nossa vida natural, além do tempo presente. Vemos isso em José, que, pela fé, fez menção dos seus ossos e fez os israelitas jurarem que levariam seus ossos quando saíssem do Egito. Ele acreditava na promessa de Deus para o futuro, além da sua própria geração. A fé nos traz esperança ao crermos nas promessas de Jesus, em sua volta e em seu reino que será estabelecido aqui na terra. Quando temos fé nessa realidade, isso nos enche de esperança. A fé pode fazer decretos. O nono princípio é que a fé pode fazer decretos. Podemos declarar, decretar e dizer coisas em conformidade com a palavra de Deus, com a autoridade que vem dele. Quando fazemos esses decretos alinhados com a palavra de Deus, as coisas acontecem. Vemos isso claramente nas bênçãos que Isaac deu a Jacó e Esaú. Ele proferiu bênçãos, decretando que seria o futuro de seus filhos, mesmo achando que estava abençoando Esaú. Ele, na verdade, estava abençoando Jacó. E ele não pôde revogar essa bênção porque sabia que havia falado de acordo com a vontade de Deus. Quando fazemos decretos, é crucial que estejam alinhados com a palavra de Deus e sob a unção do Espírito Santo. Se você decreta algo que está em conformidade com a palavra de Deus e na unção do Espírito Santo, isso acontecerá, porque é a vontade do Senhor. Você pode fazer decretos sobre sua família, sua cidade ou qualquer outra situação. Se esses decretos estiverem alinhados com a palavra de Deus e feitos na unção do Espírito, eles se concretizarão. Fé para operar milagres e a fé para suportar aflições. O 10º princípio é a fé para operar milagres e a fé para suportar aflições. Já mencionamos isso antes, mas é importante reforçar. A fé não é apenas para operar milagres e experimentar o sobrenatural de Deus. Ela também é necessária para enfrentar as aflições, as provações e para perseverar diante das adversidades e oposições. Esses são apenas alguns dos princípios que abordamos. Já falamos de muitos outros princípios até agora, mas selecionei esses 10 para podermos relembrá-los e mantê-los firmes na nossa memória e no coração. Espero que você aplique à sua vida o que Deus está falando com você. Não adianta apenas ouvir a palavra de Deus e guardá-la no coração. É essencial praticá-la. Seu crescimento espiritual e bênçãos estão intimamente ligados à sua prática da palavra. Se você a pratica, verá crescimento e amadurecimento. Se você coloca em prática o que está aprendendo de Deus, avançará no conhecimento do Senhor e na experiência com Ele. A fé se manifesta de muitas maneiras. Desses 10 princípios mencionados, pegue aquele que mais se aplica à sua situação atual e pratique essa verdade. Gostaria de enfatizar que a fé se manifesta de muitas maneiras diferentes. Isso ficou evidente no resumo que o escritor de Hebreus fez, mencionando várias situações em que a fé foi demonstrada de maneiras diversas. Além disso, precisamos compreender alguns princípios importantes. No livro de Romanos temos algumas dicas muito valiosas sobre isso. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós,
embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Romanos 12:3 assim. Paulo, ao falar sobre os dons que Deus deu ao corpo de Cristo, começa abordando a fé. Ele diz que recebemos uma medida de fé e faz algumas considerações importantes sobre isso. A primeira delas, que gostaria de destacar, é que a fé verdadeira traz humildade. Se você está realmente em fé, isso o tornará uma pessoa mais humilde. Paulo diz: digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Romanos 12:3. Isso é fé. Não pensar além do que convém, não ser exagerado ou desequilibrado. A fé verdadeira faz com que você tenha uma consciência realista de quem você é em Cristo, sem vanglória. Às vezes, podemos ser presunçosos em vez de pessoas de fé. Achamos que temos fé para realizar certas coisas, quando na verdade estamos agindo com presunção. Devemos entender que recebemos uma medida de fé e que isso não deve ser motivo de vanglória. A verdadeira fé nos leva à humildade diante de Deus. Jesus elogiou a fé de duas pessoas no Novo Testamento. E é interessante notar que essas pessoas nem mesmo faziam parte do povo de Deus. A primeira pessoa é a mulher cananeia. Ela estava com sua filha possuída por um demônio e rogava ao Senhor para fazer algo por ela. Em Mateus está registrado que ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, 25-26. À primeira vista, isso pode parecer duro, mas Jesus estava testando a fé dela. Sua resposta foi surpreendente. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus 15, 27. Que resposta impressionante! Ela se humilhou diante do Senhor e demonstrou uma fé extraordinária. Ela disse, em essência: Senhor, não preciso do pão inteiro. Apenas uma migalha da tua graça é suficiente para curar minha filha. Aqui, vale a pena fazer um parêntese. A cura é o pão dos filhos. Se você é filho de Deus, a cura é o seu alimento. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus ainda cura, e devemos exercer nossa fé para romper com enfermidades. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Mateus 15, 28. Aleluia! Veja, a fé no coração dessa mulher a levou à humildade. Ela tinha uma grande fé, mas era humilde diante de Deus. Se você é uma pessoa que anda em fé, você também será uma pessoa humilde diante de Deus. Se não há humildade em sua vida, talvez seja necessário questionar a fé que você acredita ter. A fé verdadeira nos leva a nos humilharmos diante do Senhor. Outra pessoa que Jesus elogiou foi o centurião, conforme registrado em Mateus. O texto diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Mateus 8,5-8. Ele se humilhou diante do Senhor, reconhecendo que não era digno de receber Jesus em sua casa, e continuou: mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. 10. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Mateus 8:8-10. Jesus elogiou a fé do centurião, e uma característica marcante dessa fé era a humildade diante do Senhor. A fé verdadeira traz humildade, e essa é uma característica importante. As pessoas que andam em fé geralmente são moderadas, equilibradas e realistas. Paulo também aborda isso em Romanos 12:3, onde diz: não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A fé verdadeira não é extravagante
ou presunçosa, mas equilibrada e realista. Às vezes, vemos pessoas exagerando em sua autopercepção, alegando ter uma fé inabalável e grandiosa, muitas vezes elogiando a si mesmas. Devemos ter cuidado com isso, pois a pessoa pode estar se enganando. Paulo nos adverte a pensar com moderação, com equilíbrio, e a não pensar de nós mesmos além do que convém. Como já mencionamos, Paulo diz que devemos pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa porção de fé varia de pessoa para pessoa. Deus nos dá a medida de fé necessária para realizarmos aquilo que Ele deseja que façamos. Paulo conecta essa medida de fé aos dons que cada um recebe de Deus. Para exercer o dom, a missão ou a tarefa que Deus nos confiou, Ele nos dá uma medida de fé específica. Esteja certo disso. Se Deus te confiou algo, Ele te dará a medida de fé necessária para cumprir essa tarefa. Cada um tem uma medida de fé. Jesus disse sobre o centurião: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Era uma medida maravilhosa de fé. E Jesus elogiou essa fé. No exercício da sua fé, você pode perceber que em certos momentos, sua fé rompe facilmente com algumas situações, e você vê claramente a vitória do Senhor. Mas em outros momentos, pode perceber que sua fé não está rompendo com uma situação específica. O que fazer nessas horas? É o momento de orar, como os discípulos fizeram em Lucas 17:5, quando disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Temos uma medida de fé, mas às vezes sentimos que ela não está sendo suficiente para certas situações. Nesses momentos devemos buscar ao Senhor, e às vezes isso inclui jejuar. O jejum é uma das grandes armas que temos para fortalecer nossa fé e buscar mais intimidade com Deus. Combatendo a incredulidade através do jejum, um dos objetivos do jejum é combater a incredulidade no nosso coração. Lembre-se disso. O jejum é uma ferramenta poderosa para enfrentar a incredulidade. Por isso, Jesus esperava que seus discípulos jejuassem. Ele disse: quando jejuarem, Mateus 6,16, já pressupondo que seus discípulos adotariam essa prática. Uma das maneiras de combatermos a incredulidade é nos dedicando ao jejum. Em uma ocasião, após os discípulos terem expulsado muitos demônios, apareceu um pai com um filho possuído, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus explicou que isso aconteceu por causa da incredulidade deles, e acrescentou que essa espécie só sai com jejum e oração. Acredito que Jesus não estava se referindo a uma espécie específica de demônio, mas à incredulidade. Se você ler, por exemplo, na versão King James, a tradução esclarece que Jesus estava falando da espécie de incredulidade. A incredulidade dos sentidos, causada pelo que os discípulos viram, trouxe dúvida ao coração deles. Portanto, precisamos jejuar. Às vezes nossa fé é bombardeada pela nossa própria incredulidade, e o jejum pode nos ajudar a vencê-la. Se você ainda não pratica o jejum, comece. Comece devagar. O jejum que menciono aqui é o de abster-se de alimentos com um propósito espiritual, para orar e buscar o Senhor, e não apenas um jejum dietético ou intermitente como está tão popularizado. Embora o jejum traga benefícios à saúde, o foco aqui é o fortalecimento espiritual. Você pode começar de forma gradual, jejuando apenas o café da manhã, depois o almoço, e eventualmente tentar jejuar um dia inteiro. Quem sabe Deus te dê graça para jejuar por 2 ou 3 dias. Algumas pessoas chegam a jejuar por 40 dias. Claro, há questões médicas envolvidas, então avance com cautela, respeitando os limites do seu corpo. Mas tenha como propósito a oração e o jejum. O jejum ajudará a combater a incredulidade no seu coração. Os discípulos pediram: aumenta-nos a fé. E sabemos que uma das formas da nossa fé ser aumentada é ouvindo a palavra de Deus. Citamos várias vezes Romanos 10:17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A palavra aqui, no original, é rema. O rema de Cristo, a palavra viva. Quando você medita na palavra, ela se torna viva no seu coração e produz fé. Portanto, sempre medite nas promessas de Deus, nas afirmações que Ele faz na sua palavra. Isso trará fé ao seu coração. Lembre-se, você não precisa de uma fé gigantesca para ver as coisas acontecerem.
Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, será muito poderoso em Deus. Com essa fé, você poderá dizer a um monte: ergue-te e lança-te no mar. E se você não duvidar, se a incredulidade não entrar, o que você disser acontecerá. Lucas 17:6. Marcos 11:22 e 23. Jesus está dizendo o que acontecerá conforme você falar. Você tem uma medida de fé. Use-a para a glória de Deus, para cumprir o dom, a missão e a tarefa que Ele te deu. Perguntas para reflexão: 1. Dos 10 princípios de fé mencionados, qual deles se aplica mais à sua situação atual? Está disposto a colocá-lo em prática imediatamente? 2. Em que áreas da sua vida você precisa exercer uma fé que age, assim como aqueles que conquistaram reinos e obtiveram promessas? 3. O que significa para você a frase: da fraqueza tiraram força? Como isso se aplica às suas lutas pessoais? 4. De que maneira você tem buscado o equilíbrio entre a expectativa do sobrenatural e a perseverança em meio às aflições? 5. O jejum e a meditação na palavra de Deus são práticas que fortalecem nossa fé. Você tem buscado implementar essas práticas no seu dia a dia?